Imagina só a cena. Seu notebook, sabe, aquela ferramenta de trabalho, de estudo, de repente vira um peso de papel, e um peso de papel bem caro. Hum. Aí você leva na assistência e vem o diagnóstico. A placa-mãe, o cérebro da máquina, condenada, sem conserto. E o pior é que essa não é a primeira opinião, né? Já é a terceira, quarta, todas as assistências chegam na mesma conclusão. Basicamente, joga fora e compra um novo. Exatamente. E é desse ponto que a gente parte na nossa análise de hoje. Vamos acompanhar o caso de um notebook, um Acer Aspire 5, que passou por isso. Já estava, assim, desenganado por vários técnicos. Certo. A nossa missão aqui é mergulhar no processo de diagnóstico que desafiou esse veredito. Seguir passo a passo o raciocínio técnico para encontrar a verdadeira causa do problema. A fonte que a gente tem é um registro super detalhado desse reparo, é quase um diário de bordo mesmo, de um detetive de eletrônica. Um detetive eletrônico, gostei. E o técnico recebe a placa-mãe já fora da carcaça, o que já indica, né, que outras pessoas mexeram ali. O ponto de partida é o mais básico de todos. A máquina não dá nenhum sinal de vida. Nada, nada. Nada. Você conecta o carregador, nenhum LED acende, não faz barulho, silício total. É o cenário clássico de um aparelho morto. Mas espera aí, se a energia do carregador está entrando, por que absolutamente nada acende? Eu, leiga, pensaria que, sei lá, o botão de ligar quebrou, algo simples. É uma ótima pergunta. E é por aí que o raciocínio começa. O técnico faz exatamente esse teste. Ele pega um multímetro e confirma que os 19 volts da fonte estão chegando certinho no conector da placa. Ah, então a energia entra. A energia entra, ela está na porta de entrada. Mas o fato de nada acontecer, nem mesmo aquele LED de carregando piscar, já é uma pista, assim, fundamental. Que tipo de pista? Sugere que a própria placa está se protegendo de algo muito sério, e logo no comecinho do circuito. Quer dizer que o fato de o notebook estar morto é, na verdade, um sinal de que os sistemas de proteção estão funcionando. É meio contraintuitivo isso. Exato. A placa está se salvando de um dano que poderia ser muito pior. A hipótese principal que surge disso é a de um curto-circuito. Um curto. Isso. Em algum lugar da placa, um componente defeituoso está criando um atalho direto para o terra. Ele está desviando toda a energia. E os circuitos de proteção, eles detectam esse dreno gigante de corrente e cortam a alimentação para evitar que tudo superaqueça ou pegue fogo. Entendi. Então a caçada começa. O técnico tem uma placa-mãe na mão, com, sei lá, centenas, milhares de componentes. Por onde ele começa a procurar esse atalho? Ele começa com um processo de eliminação, testando, digamos, os grandes bairros do circuito. Ele usa o multímetro para medir a resistência em pontos-chave, como as bobinas. Bobinas. As bobinas são componentes que ficam na saída dos circuitos que regulam a voltagem para diferentes partes da placa, sabe? Para o processador, para a memória RAM. Certo. E ele acha alguma coisa aí nesses testes? Ainda não. Todas as bobinas dessas fontes secundárias mostram valores normais, o que significa que o problema não está nas linhas de energia mais baixas, de 3 volts, 5 volts. Então a investigação tem que ir mais fundo. Tem que ir mais fundo, para a linha de entrada principal. Se o problema não está nos bairros, deve estar na avenida principal que distribui a energia para todos eles. Ok. E como que se testa essa avenida principal? É aqui que o diagnóstico fica bem interessante. O foco vai para os MOSFETs. MOSFETs. Isso. São componentes que funcionam como se fossem interruptores, ou portões eletrônicos. O técnico vai direto no primeiro MOSFET que os 19 volts do carregador encontram a entrar na placa. Pensa nele como segurança na porta de uma festa. Ok, gostei da analogia. Continue. A experiência diz para ele que, em muitas placas da Acer, existe um padrão. Se o curto fosse numa linha de baixa tensão, lá dentro da festa, o segurança geralmente deixaria os 19 volts entrarem. Certo. Mas o teste revela outra coisa. Os 19 volts chegam de um lado do MOSFET, no portão de entrada, mas não saem do outro lado. O portão está completamente fechado. Então é como se o segurança na porta ouvisse uma briga enorme lá dentro e decidisse: opa, ninguém mais entra, nem quem acabou de chegar. Analogia perfeita. É isso. A placa está se protegendo na primeira oportunidade.
Essa é uma pista crucial. E o que ela indica? Indica que o curto é tão severo e está tão no começo do circuito, na linha principal de alta tensão, que o primeiro sistema de proteção já foi acionado. A suspeita agora recai sobre a linha que alimenta o circuito do processador, que é uma das que mais consome energia. Ok, o perímetro do crime foi isolado. A gente sabe que o problema está na rua da alimentação do processador. Mas essa rua tem vários prédios, vários componentes. Como saber qual deles está pegando fogo por dentro? É nesse ponto que a gente vê a diferença entre um reparo comum e um reparo especializado. O técnico saca o seu mapa do tesouro. Que seria? O esquema elétrico específico para esse modelo de placa. É literalmente a planta baixa que mostra cada trilha, cada conexão, cada componente. Isso é algo que toda assistência tem? Ou já estamos falando de um nível de especialização que, sei lá, a maioria dos lugares não oferece? Não, já estamos num nível bem mais aprofundado. Conseguir e, principalmente, saber interpretar esses esquemas exige muito conhecimento. Muitas assistências trabalham na base da troca de módulos. Troca a tela, troca o teclado? Isso, troca a placa-mãe inteira. Exatamente porque não tem essa capacidade de fazer análise no nível do componente. O esquema é a chave para ir além do óbvio. Faz todo sentido. E o que o mapa revela? Com o esquema na mão, o técnico identifica a linha principal de alimentação do processador. No esquema ela tem um nome técnico, algo tipo Plus 19 VCCIN. Uhum. O mapa mostra para ele exatamente onde essa trilha passa na placa. Ele acha um ponto de teste nessa trilha, encosta as pontas de prova do multímetro e... bingo! Achou? Achou! A medição confirma um curto direto para o terra. A hipótese virou uma certeza. Certo, diagnóstico 100% confirmado. A linha está em curto. Mas a gente ainda não sabe qual componente nessa linha é o culpado. Como achar essa agulha no palheiro? A técnica para isso é muito engenhosa e visualmente é bem legal. Ele vai usar uma fonte de alimentação de bancada, que é uma fonte com tensão e corrente ajustáveis. A ideia é injetar uma tensão baixa e controlada direto na linha que está em curto. Espera. Injetar energia de propósito num curto-circuito. Isso não pode danificar ainda mais a placa? Não é perigoso? É um risco calculado. Essa é a beleza da técnica. A linha foi feita para receber 19 volts. O técnico vai injetar só 4. É uma tensão segura. O ponto-chave é a física da coisa. Ok. O componente defeituoso, que está causando curto, ele vai se comportar como uma resistência. Ele vai tentar dissipar toda essa energia. E pela lei de Joule, qualquer coisa que dissipa muita energia, esquenta. E muito. Ah, entendi. A fonte de bancada mostra para ele que mesmo com só 4 volts, a linha está consumindo 5 amperes de corrente. É uma quantidade absurda. Nossa, então é como uma busca com uma câmera térmica invisível. O componente culpado vai literalmente gritar a localização dele esquentando. O técnico usa o tato? Precisamente. É uma técnica muito mais acessível que uma câmera térmica de verdade. Ele passa o dedo pela placa e sente uma área específica esquentando. Mas a área ainda é um pouco grande, tem vários componentes ali. Certo. Para precisão final, ele usa um microscópio e um frasquinho de álcool isopropílico. Álcool. Eu sempre ouvi que líquido e eletrônica não se misturam. É um truque fantástico. Esse álcool é ideal porque ele evapora muito rápido e não deixa resíduo. Sobre a lente do microscópio, ele aplica uma camada bem fina de álcool sobre a área suspeita. Uhum. Aí ele injeta os 4 volts de novo por 1 segundo só. O que acontece é que o calor intenso do componente em curto faz o álcool em cima dele evaporar. Instantaneamente, Nossa, enquanto o álcool nos componentes bons ao redor continua líquido. que genial! O próprio culpado se revela. E quem era? O culpado é um único, minúsculo capacitor de cerâmica. Um componente marrom menor que um grão de arroz. Inacreditável. Uma peça que deveria só armazenar e filtrar energia estava, na verdade, funcionando como um ralo, desviando toda a corrente e paralisando a placa inteira. É incrível pensar nisso. Uma peça que custa centavos, que mal dá para segurar com os dedos, foi a causa de 4 diagnósticos de perda total. E quase mandou um notebook de milhares de reais para o lixo. Mas por que uma peça tão pequena falha assim? Pode ser por várias razões. Estresse térmico, uma variação de energia na rede elétrica ou simplesmente um defeito de fabricação que aparece com o tempo.
O importante é que, quando esses capacitores falham, eles podem falhar de duas maneiras: abertos, quando eles só param de funcionar, ou fechados, que é o curto, criando essa ponte para o terra. É uma falha silenciosa, invisível, sem um método de diagnóstico como esse. Depois dessa investigação toda, digna de um detetive, o reparo em si parece até, Simples demais. para efeito de teste, é surpreendentemente simples, sim. Ele usa uma estação de solda de ar quente, aquece a área e, com uma pinça só, remove o capacitor defeituoso da placa. Só isso. Ele nem coloca um. Naquele momento, não. A função dele é mais de filtragem. O circuito consegue funcionar um pouquinho sem ele só para o teste. Imediatamente depois de tirar, ele mede a linha de novo com o multímetro e o curto sumiu. E aí vem o momento da verdade. O coração até acelera um pouco, imagino. Exatamente. Com a placa ainda meio montada, só com a tela e o teclado, ele conecta o carregador e, pela primeira vez, uma luz se acende na placa, o LED laranja. Indicando que está carregando. Isso, que a bateria está recebendo carga. É o primeiro sinal de vida. É a prova de que a avenida principal de energia foi desobstruída. Que momento. É a primeira grande vitória. Em seguida, ele aperta o botão de ligar. O LED azul de ligado acende. Tem uns segundos de suspense. O técnico no vídeo até fala que a primeira inicialização depois de um reparo assim pode demorar um pouco. A BIOS se reconfigurando, né? Isso. E então, a tela liga. A luz de fundo acende e uma mensagem aparece. A mensagem é No Bootable Device, né? Nenhum dispositivo de inicialização. Que é a melhor notícia possível. Significa que o cérebro da máquina está funcionando, a placa-mãe está viva, o processador processou as informações, a memória foi reconhecida, o sistema só está avisando que não achou um HD para carregar o Windows, o que é o esperado. Porque não tinha nenhum conectado. Exato. O reparo foi um sucesso absoluto. E tem um detalhe curioso que o técnico percebe depois. Algo sobre o teclado. Sim, é um detalhe que amarra a história toda. Ele nota umas marcas de ferramenta no teclado, na trava que prende o teclado. É a evidência de que uma das assistências anteriores tentou trocá-lo. Ah, claro. O notebook não liga, o problema deve ser o botão de ligar. Mostra a diferença gritante entre tratar o sintoma e diagnosticar a causa raiz. É a diferença entre trocar peça na base da tentativa e erro e conduzir uma investigação metódica. Exatamente. Então, vamos conectar os pontos. Saímos de uma placa-mãe condenada que 4 lugares diferentes disseram para jogar fora, para um notebook funcionando por causa de um componente de centavos. Isso ilustra perfeitamente a lacuna que existe entre o reparo em nível de componente e a cultura da troca de módulos, que é o padrão hoje. O problema nunca foi a placa-mãe. O problema era um único capacitor. A verdadeira habilidade não estava no ato de soldar, mas no processo intelectual do diagnóstico. De observar, levantar hipóteses, usar as ferramentas certas. Isso, e isolar a falha de forma lógica e metódica. É uma aula de resolução de problemas que vai muito além da eletrônica, na verdade. A placa que foi descartada por 4 lugares foi salva com conhecimento puro e técnica aplicada. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Num mundo que nos empurra cada vez mais para substituir em vez de consertar, quanta tecnologia funcional é descartada todos os dias por causa de uma única falha minúscula e perfeitamente reparável? Nossa, é verdade. Qual o custo real dessa mentalidade descartável? Não só o financeiro para o consumidor, que é levado a comprar um aparelho novo, mas também o custo em conhecimento que se perde. E, claro, o enorme impacto ambiental de produzir e descartar tudo isso.